Agora, então, vamos ouvir a palestra cujo tema é Suicídio, um caso de saúde pública. 10/9, a última quarta-feira, foi o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Suicídio é um caso de saúde pública no Brasil e mundial, pois nos últimos 45 anos tem aumentado de maneira preocupante. O Brasil está entre os países que possuem o menor índice, mas esse índice é real? O que fazer? Como fazer? E para expor esse tema, André Trigueiro é jornalista com pós-graduação em Gestão Ambiental pela UFRJ, criador e professor do curso de Jornalismo Ambiental no curso de Comunicação Social da PUC, Rio de Janeiro, autor dos livros Mundo Sustentável, Abrindo Espaço na Mídia para um Planeta em Transformação, e Mundo Sustentável 2, Novos Rumos para um Planeta em Crise, e Espiritismo e Ecologia, coordenador editorial e um dos autores do livro Meio Ambiente no Século XXI. Senhoras e senhores, com vocês, André Trigueiro. Boa tarde. É um prazer estar aqui e é interessante a gente reconhecer que há uma sincronicidade espiritual curiosa no nosso encontro. Quando ele foi acertado meses atrás, não havia ocorrido ainda a trágica morte do ator americano Robin Williams, que aguçou a sensibilidade de boa parte da comunidade internacional para o problema do suicídio. Também não tínhamos a menor noção de que, dias antes de hoje, a Organização Mundial da Saúde divulgaria novos dados, novas estatísticas, que aludem ao problema de saúde pública do mundo, que é o autoextermínio, segundo a OMS, e é um problema de saúde pública aqui no Brasil, que é o suicídio, segundo o Ministério da Saúde. Eu vou começar a nossa conversa reproduzindo números sobre a incidência, a frequência de suicídio no Brasil e no mundo. Os dados foram divulgados dias atrás e aludem ao ano de 2012, o último ano em que você conseguiu reunir os dados do mundo inteiro. 804 mil suicídios no intervalo de um ano, o que dá uma média de 2.200 casos por dia, ou um suicídio a cada 40 segundos. No mundo, o número de pessoas, isso é muito interessante e perturbador. No mundo, o total de óbitos de suicídio já supera o total de óbitos de homicídios ou mortos em combate, mortos em guerras. Para cada pessoa que consuma o ato suicida, um grupo entre 10 e 20, predominantemente feminino, tenta, mas não consegue se matar. São os sobreviventes de si mesmo, segundo os que estudam esse assunto. Uma tentativa a cada 3 segundos. Nos últimos 50 anos, como já foi dito, registrou-se um aumento de 60% no número de casos, especialmente em países emergentes, como China, Índia e Brasil. Outro dado curioso que merece nossa atenção. Na literatura médica, historicamente, se verifica a maior incidência de suicídios nos segmentos com faixa etária mais elevada. Sempre foi assim desde que se começou a medir isso. Fenômeno novo. Um repique, o crescimento das estatísticas entre os mais jovens, no caso do Brasil, na idade de 21 anos, o que é algo muito preocupante. Um jovem
no auge da sua existência, cheio de fluido vital, cheio de saúde e de condição física, num dado momento, percebe-se mergulhado numa profunda melancolia ou numa enorme dificuldade de enxergar luz no fim do túnel. Outro dado que explica por que suicídio é caso de saúde pública. Para cada caso consumado, um grupo de 5 a 6 pessoas próximas do suicida, normalmente parentes ou amigos, registram um trauma. A gente já sabe que a perda de um ente querido configura o maior de todos os estresses. Isso é confirmado por pesquisa. Perder um ente querido é algo que a gente já se ressente, a gente precisa de um tempo, do luto, para reciclar e reconfigurar esse sentimento. Quando o óbito é por suicídio, essa dor da perda se dá numa resolução que vai demandar mais tempo, cuidado, atenção e assistência nesse grupo mais próximo, porque é uma dor inesperada e mais aguda, porque a gente se surpreende com a decisão de alguém próximo ter subtraído a existência em vez de procurar ajuda, eventualmente a nós. Isso dói. Bom, a OMS estima que o número de suicídios no mundo venha a dobrar pela progressão com que ocorre até o ano de 2030. No Brasil, em que situação estamos? E aí é uma outra sincronicidade em relação ao encontro de hoje. Eu estou no segundo estado do Brasil que registra o maior número de óbitos por suicídio. Santa Catarina só perde para o Rio Grande do Sul. Florianópolis, quando você pega apenas o ranking das capitais brasileiras, Florianópolis é a segunda capital do Brasil em números de suicídios. Houve, na denominação do Ministério da Saúde, um surto de 2011 para 2012, porque Florianópolis não estava encabeçando, não estava entre os primeiros, e alcançou essa condição no intervalo de um ano com um número muito impressionante de crescimento de suicídio, mais de 77%. Só perde para Vitória, no Espírito Santo. Eu tive o cuidado de fazer uma compilação das cidades catarinenses que aparecem no ranking das que mais registram óbitos por suicídio, mas cidades que não são capitais do Brasil. A capital é Florianópolis, segunda. Aparece em lugar de destaque Orleans, oitava no ranking nacional, Concórdia, 16º município em suicídios, Lagoa Vermelha, 28º, Barra Velha, 30º. Pomerode não aparece nesse ranking, já apareceu, atualizado do ano de 2012. Número é sempre algo chato da gente ficar ouvindo sem memorizar. Eu não quero usar data show, eu quero falar de improviso e quero falar muito com o meu coração com vocês, porque esse assunto me toca profundamente. Os direitos autorais de 2 livros meus lançados pela editora Globo, Mundo Sustentável 1 e 2, foram todos para o CVV. Existem muitas obras voluntárias meritosas, que têm pertinência e urgência, mas eu acho que esse trabalho na linha de frente da prevenção do suicídio é dos mais importantes e urgentes. Até porque esses números não são os números reais. Nós estamos falando aqui de subnotificação. Em boa parte dos casos, dá entrada na emergência uma pessoa com politraumatismo. E ela é registrada como vítima de um acidente automobilístico. Não há no Brasil ainda a cultura, no meio médico, de rastrear com cuidado a forma como se deu determinados acidentes. Ele caiu de onde ele estava, da ponte do apartamento. Ele se espatifou com o carro. Ele deu um tiro acidental com a arma. São incidentes que entram na estatística de presunção de suicídio, não entra na estatística oficial. Portanto, temos um problema aqui de clareza e de precisão dos números. 804 mil casos por ano não expressa a realidade. O número é maior.
E quando a gente começa, então, a conhecer os números, a primeira pergunta que vem é: se o suicídio é caso de saúde pública no Brasil e no mundo, e se os números são esses, por que eu, que me julgava uma pessoa bem informada até hoje, não me dei conta da gravidade da situação? O que explicaria o fato desse assunto estar fora do radar, estar fora da mídia? Esse é um assunto que eu domino. Nos manuais de redação, que orientam jornalistas sobre como se posicionar em relação a vários temas, normalmente o suicídio é entendido como um tabu. E o que é tabu? Tabu é um tema sobre o qual, por razões culturais, filosóficas, científicas, religiosas, científicas da má ciência, nós preferimos não falar sobre. Nós deliberadamente nos silenciamos ou mudamos rapidamente de assunto. Melhor não falar sobre isso. Isola, não quero saber. Não fala, dá azar. E por aí vai. Por que existe essa aversão a falar de suicídio? Porque na literatura, lá atrás, e eu trouxe o livrinho para mostrar quando a percepção de como falar de suicídio implica em certos cuidados, tem origem exatamente no século XVIII, no ano de 1774, quando Johann Wolfgang Goethe lança o romance Os Sofrimentos do Jovem Werther. Um romance que fez muito sucesso à época e que tem uma historinha simples de desilusão amorosa. Um jovem que não tem o seu amor correspondido decide, ao final da história, se matar. Tudo bem, aconteceu e é romance, é ficção, tudo bem. Ocorre que, após esse sucesso estrondoso da obra, verificou-se em diferentes lugares da Europa outros casos de suicídio envolvendo jovens utilizando o mesmo método que o personagem de Goethe. Portanto, na área da ciência médica, observa-se o fenômeno do mimetismo, da imitação. Subentende-se que, em situações de fragilidade psíquica ou emocional, um romance, um filme, uma peça de teatro, uma notícia que fale de suicídio, destacando certas informações mórbidas, possa determinar em pessoas que estejam fragilizadas emocionalmente a sugestão. Ao longo da história, verificou-se em outros lugares do mundo e em outras circunstâncias. Eu vou dar um exemplo porque eu não quero me alongar nisso. Marilyn Monroe, num dado momento, desencarna no auge da carreira, intoxicada por barbitúricos, e atribui-se a ela o rótulo de suicida. Vários casos de suicídio ocorreram nos Estados Unidos. Nos dias subsequentes, a notícia de que Marilyn havia morrido daquela maneira. E por aí no mundo a gente vai ver outros casos. É correta a avaliação de que precisamos ter cuidado nas mídias em geral ao falarmos de suicídio. Não há dúvida sobre isso. Mas a própria Organização Mundial da Saúde afirma que não é possível a prevenção do suicídio sem informação. Como não é possível a prevenção da dengue, das doenças sexualmente transmissíveis, como AIDS, da hanseníase, do ebola, de patologias decorrentes da ingestão excessiva de açúcar ou de gordura, sem informação. Prevenção sem informação não existe. Isso vale para o suicídio. Então vejam aonde eu quero chegar, porque eu preciso ser claro. É correta a precaução na hora de falar de suicídio e é urgente falar de suicídio da forma correta, na direção da prevenção. Como seria no jornalismo, por exemplo, existe um manual da Organização Mundial da Saúde dizendo: se for falar de suicídio, que cuidado se deve ter? Não abra muito espaço, não dê chamada
principalmente com dizeres sensacionalistas, com foto, falando que a pessoa se matou. Não descreva em detalhes o método empregado, não enalteça as qualidades morais do suicida, porque isso também pode despertar outras reverberações doentias em quem queira se matar apenas para ter alguma projeção social póstuma. E por aí vai. Há que se ter cuidado, há que se ter critério. Mas na hora de falar da prevenção, a gente não pode economizar a palavra, e não apenas nas mídias. Em qualquer lugar da sociedade, se há caso de suicídio no seu condomínio, na universidade, na sua cidade, onde for, é preciso falar sobre isso. Falar por quê? E aí vem um dado fundamental, que nós espíritas desconhecemos, mas foi o próprio Kardec quem asseverou. Aonde o espiritismo estiver defasado em relação à ciência, e a ciência se revelar correta, fundamentada, bem baseada nos seus princípios, o espiritismo se ajusta ao caminho que a ciência está descortinando. O que se sabe hoje em relação à capacidade que temos de prevenir suicídio foi revelada a partir de uma pesquisa feita por 2 cientistas da OMS, um deles brasileiro, o Dr. Bertolotti, de São Paulo, que tiveram fôlego para fazer o rastreamento de mais de 15.600 casos de suicídio no mundo inteiro. Eles rastrearam o histórico de mais de 15.600 pessoas que se mataram. Com que objetivo? Revelar as condições clínicas dessas pessoas. Elas eram portadoras de alguma doença, de algum transtorno? Quem eram essas pessoas? Em 90% dos casos, essas pessoas possuíam patologias de ordem mental, diagnosticáveis e tratáveis, principalmente transtorno de humor, conhecida popularmente por depressão. Isso é muito importante porque no Brasil tem um ditado popular que graças a Deus está caindo em desuso, que diz assim: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É assunto deles lá, deixe que se entendam. E aí começou a aparecer o quê? Informação, estatística de mulheres violentadas ou assassinadas por quem? Pelos companheiros. A maior parte da violência contra a mulher acontece dentro de casa. E como é que se evita isso? Com denúncia. Diz que denúncia, ou liga para a polícia, ou liga 100, que é o serviço gratuito 24 horas da Secretaria de Direitos Humanos, que acolhe denúncias desse tipo. E denuncia, o que acontece? A intervenção, a interdição, a supressão do ato violento. Isso é humanidade, isso é solidariedade, fraternidade, caridade, é a gente interceder em favor do próximo. Não tem essa de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Se a briga está comendo solta, a gente pode fazer o bem. Como? Denunciando, intercedendo. E no caso do suicídio, vou repetir, porque é falsa a premissa, não saiam daqui levando uma desinformação grave como essa. Uma pessoa que tem ideia suicida não tem o que fazer. Uma pessoa que decide se matar não tem o que fazer. Em 90% dos casos, vou repetir porque é importante, o suicídio está associado a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. Portanto, há um enorme trabalho pela frente na área da prevenção. Nós estamos na pré-história da prevenção do suicídio. Transtorno de humor. Mais de 35% dos óbitos por suicídio têm origem em depressão. Em 22% dos casos, transtornos relacionados ao uso de substâncias, leia-se, drogas lícitas ou ilícitas. Esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtornos psicóticos e por aí vai. Em apenas 10% dos casos, você vai ter o frio e o calculista, que é quem mais se endivida no plano espiritual.
É aquele que age de forma lúcida, planeja com requinte de sofisticação e com muita tranquilidade o aborto de um projeto existencial. Precipita o retorno à pátria espiritual sem estar perturbado mentalmente ou psiquicamente. É uma decisão soberana, regida pelo livre-arbítrio, sem nenhuma interferência grave que oriente ou influencie essa decisão. Bom, se a gente está falando de depressão, a gente precisa avançar na discussão do que é isso. A gente precisa separar depressão de estado depressivo, porque esse é um assunto tão complexo quanto falar de obsessão, que é um tema popular em centro espírita. Quando a palestra é sobre depressão, lota. O povo adora ouvir falar de obsessão. E a gente tem, no meio espírita, muita desinformação sobre processos obsessivos, porque, na verdade, desconsideradas as obsessões mais graves, todos nós temos más e boas companhias no plano espiritual, como temos no plano da matéria. Portanto, a gente falar de influência é lugar comum. Onde estamos? No mundo de provas e expiações. E quem somos nós? Se olha no espelho e se perceba como você realmente é. Também não somos flor que se cheire. Nós temos um verniz civilizatório, a gente se reúne nesse teatro, se cumprimenta, se conversa, deseja boa tarde, bom dia. E quando pisam no teu calo, como é que você reage? Quando te contrariam, quando fazem com você o que você não quer que faça. É você, na sua inteireza, na sua integridade, na sua transparência, na sua forma mais genuína. É lógico supor que em boa parte dos casos nós tenhamos, em maior ou menor parte do tempo, companhias que não merecem ser chamadas de boas influências. Estamos falando, portanto, de depressão, separar depressão de estado depressivo. Estado depressivo é condição existencial. Me desculpa, eu não conheço ninguém que não tenha problemas constantes, existenciais. Por mais que certas revistas que vendem a beça, mostrando artistas de televisão ou pessoas famosas, sempre sorrindo com um sorriso muito branquinho, mostrando seu novo par amoroso, seu novo closet, seu novo barco, ou sua incursão numa ilha paradisíaca. Todos temos problemas. Problemas com P maiúsculo. E eles são fundamentais para que alcancemos o nosso projeto evolutivo, porque dor e sofrimento ajudam a gente a aprender a remar contra a maré, criar musculatura espiritual para seguir em frente. O problema do ser, do destino e da dor de Leon Denis explica categoricamente a função da dor e do sofrimento na evolução espiritual. Creiam, sem o agulhão da dor e do sofrimento, tudo que a gente queria ficar estendido numa rede, na beira do mar, esperando o tempo passar, até pedir mais uma água de coco, mais um camarão fritinho, e vamos em frente que eu não quero saber de outra coisa. Para a gente se deter no projeto prioritário para o espírita, que é a reforma íntima, importa saber o que eu preciso reformar. E como é que eu sei o que eu preciso reformar? Quando eu sou contrariado, quando eu sou criticado, quando eu sou caluniado, quando eu sou injuriado, quando eu sou injustiçado, quando eu me vejo premido pelas circunstâncias numa condição quase desesperadora. É aí que a gente vai ter o convite de Deus para realizar as escolhas que vão determinar o avanço necessário na direção da luz. E o que é a luz? Simbolicamente recitada em prosa e verso na literatura espírita, nas obras de arte, etc. A luz é a condição de não sofrimento, de ausência de dor. Nós estaremos livres das nossas imperfeições, livres de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de inveja, de gula. Nós vamos ser leves, livres,
fluindo na pulsação do universo. Eu falo isso sem saber o que é isso. É uma extrapolação daquilo que me foi possível depreender das obras espíritas, porque não há palavras para descrever o que é a felicidade verdadeira. Estado depressivo faz parte. Ninguém tem que ficar preocupado se está triste. A tristeza, a dificuldade, eventual prostração, eventual melancolia, é que nem a montanha-russa. Tem hora que você está descendo na pressão, tem hora que você sobe e curte a paisagem. A vida é uma montanha-russa, vai ter altos e baixos, te prepara. E será assim até o final. Como lidar com os momentos difíceis? Essa é a questão. Que entendimento devo eu ter do sofrimento e da dor? Essa é a questão. Como devo proceder na hora de que bate a angústia, que bate o desespero, que bate a desesperança? Essa é a questão. E aí quem é espírita, me perdoem, está numa condição de privilégio, está numa condição, eu diria, de vantagem existencial, porque a gente pode, eventualmente, até baixinho fazer um muxoxo. Ai, meu Deus! Mas a gente não pode reclamar da vida. A gente não pode dizer, Deus, por quê? Não pode. Por que comigo? Não pode. A gente sabe por que as coisas acontecem, a gente conhece a lei de causa e efeito, a gente conhece a lei do retorno, e a gente sabe o que é evolução. Encarnação após encarnação, depurando, limpando, livrando-nos do peso da consciência daquilo que cometemos no passado ou continuamos cometendo no presente, na busca dessa leveza, desse shape espiritual adequado para o projeto luminoso que nos aguarda. Estado depressivo faz parte. E o que é a depressão? Nós vivemos num país em que, em boa parte dos casos, o depressivo não sabe que tem depressão. Olha o problema. O médico não conseguiu diagnosticar com clareza. A família estigmatiza o depressivo, dizendo, levanta! Você tem saúde, tem dinheiro, tem família, tem trabalho, está fazendo o que aí? Creiam, é a pior forma de lidar com o depressivo. E o drama do depressivo é que é uma doença invisível. Você pode estar clinicamente saudável. E você pode estar aos olhos da sociedade numa situação de prosperidade, material, emocional, etc. Mas você está um caco. Existencialmente se sentindo um lixo. Sem nenhum ânimo para levantar, abrir a janela, atender o telefone, comer. Nos estados mais avançados de depressão, sequer ânimo para se levantar da cama. O que é isso? Bom, clinicamente os médicos da Terra vão dizer, e é isso, do ponto de vista da ciência material. É um problema bioquímico do cérebro, as sinapses cerebrais não ocorrem com a agilidade devida, os comandos mentais ocorrem numa lerdeza enorme, e isso vai determinar um estado patológico de prostração, de melancolia, de desânimo. Bom, importa considerar o que diz o Espiritismo a respeito da depressão, e eu vou tomar a liberdade de citar a veneranda Joana de Ângeles, porque me parece que ela tem muita autoridade para falar sobre esse assunto, posto que ela tem uma série psicológica psicografada por Divaldo Pereira Franco. Ela tem uma predileção pelas obras de Jung, de Freud, como é que na história da ciência psicológica você foi descortinando o inconsciente, a paranoia, a síndrome do pânico, a depressão. Joana é interessante de ser lida, e eu conheço psicólogos, por exemplo, que nem são espíritas, mas acho interessante a forma como ela arruma as ideias das ciências psicológicas. O que diz Joana? Aspas. A depressão tem a sua gênese no espírito que reencarna com alta dose de culpa,
quando renteando no processo da evolução, sob fatores negativos que lhe assinalam a marcha, e de não se resolver por liberar-se em definitivo. Portanto, Joana está assinalando uma relação de causa e efeito. Alguns de nós, por alguma razão, teriam uma predisposição ou uma maior vulnerabilidade a abrir a guarida para esse distúrbio na bioquímica do cérebro. O psiquiatra espírita Jaider Rodrigues de Paula, sobre depressão, diz o seguinte: estão íncitas no perispírito as matrizes da depressão. O corpo físico reflete o corpo espiritual. Se o reencarnante traz esculpido no seu psicossoma as matrizes da depressão, elas influenciarão ativamente na seleção genética dos elementos que poderão viabilizá-la na vida física, caso o interessado deseje. Doenças são efeitos, não causas. O que o Espiritismo nos traz em linhas gerais não é um determinismo a depressão. Ela pode ter lugar a partir de certas condições kármicas, certas escolhas que fazemos que podem abrir caminho. Quando a gente está repetindo erros do passado, quando a gente não está realizando aquilo que a gente se comprometeu a fazer antes da reencarnação, no sentido de aliviar o peso dessa bagagem espiritual que já nos incomodava no plano astral, e a gente continua postergando, adiando o encontro com os atos, as ações efetivas que libertam o nosso espírito, retiram de nós o peso de não estarmos fazendo o que podemos e devemos fazer na direção do nosso projeto evolutivo. Qual é o tratamento para a depressão? E aí, toda vez que eu tive a chance de ver Divaldo falar sobre isso, ele repete aquilo que é o encontro da ciência da Terra com a ciência espiritual. Ter depressão no século XXI é outra história. É outra condição de vantagem. Não desejo depressão para ninguém. Depressão nunca é vantagem. Mas se é para ter, que seja no século XXI. Porque no passado não tinha muita solução. A pessoa sofria em silêncio, esse diagnóstico era difuso, não se tinha clareza de como enfrentar. Hoje, se o diagnóstico é bem feito, primeira recomendação: antidepressivos, que vão interferir na bioquímica do cérebro, acelerando as sinapses. Então, isso não resolve o problema do depressivo no enfrentamento da doença, mas isso empresta mais qualidade de vida para seguir em frente. Antidepressivo, fundamental. Só que para ter o antidepressivo certo, na dosagem certa, há um tempo. Requer alguma paciência. O médico tem que reconhecer a origem do problema. Vai recomendar uma determinada marca de antidepressivo e uma determinada dosagem, vai testar no paciente. O paciente vai ter que relatar nos encontros posteriores qual é a resposta que ele está tendo. E aí você vai calibrando. Precisa ter calma, precisa ter paciência. A resposta vem no tempo certo. E a família e os amigos, o que precisam fazer? Não pressionar, não cobrar, assistir amorosamente, estimular, dar força, mas respeitar. Há ali um problema em curso. Ele vai precisar de amor, vai precisar de ajuda para sair do buraco. Segundo método recomendado, o tratamento psicológico, o apoio psicológico. Por quê? Porque é importante para o depressivo reconhecer no palco da vida dele quais são os fatores que eventualmente estejam pressionando negativamente a sua existência. Como é que foi sua educação? Você está feliz no trabalho? E no casamento? Você tem visto seus amigos?
Quantas vezes por dia você se lembra de você? Quantas vezes por dia você dá bola para você? Quantas vezes por dia você se lembra de ser feliz? Quantas vezes você riu hoje? Às vezes a gente tem que ouvir isso de um estranho. E nesse caso é um estranho que está tecnicamente talhado para investigar você a partir do teu relato e você a partir do seu lado oculto, do inconsciente. É o lado escuro da lua, é aquele que só se revela nos sonhos. São os registros do inconsciente, plenos de significado, mas que a gente no estado de vigília não acessa. Só que isso ajuda a explicar você. Jamais conte um sonho para alguém que sabe decifrar sonho, porque você está revelando muito de quem você é, ou do seu estado emocional no momento. Antidepressivo, apoio psicológico e complementando, para os espíritas, faz sentido, a fluidoterapia, o passe magnético, a transfusão de energia, que vai determinar um saneamento da psicosfera. Você vai trabalhar positivamente naquele instante, na dissuasão de fluidos ou miasmas que estejam retardando ou atrapalhando a sua recuperação. E por que isso? A conta foi feita pelo psiquiatra que eu citei, o Jaider Rodrigues de Paula. Ele estima que em 70% dos casos a depressão está associada à obsessão. Então nós temos aí a necessidade de, olha só como a gente é múltiplo. Antidepressivo, apoio psicológico é bem-vindo, fluidoterapia, e dentro de uma família espírita, ou se você tem, enquanto amigo espírita de uma família não espírita, a capacidade de sugerir que seja feito o culto do Evangelho no lar ou a leitura de uma mensagem edificante com prece, esse saneamento da psicosfera conspira em favor dessa diluição dos fatores que não ajudam o depressivo a se livrar dessa condição. Isso é importante. Existem os outros transtornos que eu não vou entrar em detalhes, a depressão é o mais importante. Agora, existem os fatores de risco. O fator de risco é aquele que leva uma pessoa que eventualmente nem é portadora de um transtorno de ordem mental, mas ela é levada por impulso ao ato do autoextermínio. Isso é muito triste, quando a pessoa desencarna e numa fração de segundo entendeu que a solução era se matar, e do lado de lá vê não apenas que ela não morreu, mas percebe que ela não teve o cuidado de contar até 10. Ela não confiou na providência divina, mas a gente vai falar disso já já. Quais são os fatores associados às estatísticas de suicídio? Eu quero ser muito claro aqui, porque o que eu vou dizer em termos de situações de risco, elas não são propriamente determinantes da ideia suicida, mas são fatores de pressão, fatores de desconforto que podem agravar ou podem abrir caminho para a ideia suicida. Eu coloquei alguns tópicos aqui. Esses tópicos foram assinalados pelos especialistas no assunto, que respondem pelo nome de suicidólogos. Vejam você que chique, você numa festa em Blumenau. Ah, quem é você? Não, eu sou Felipe. E aí, Felipe, o que você faz? Aí você tira o seu cartãozinho. Suicidólogo. A suicidologia é uma nova área da ciência, criada no âmbito principalmente da psiquiatria, que se propõe a responder as perguntas sobre por que tem tanta gente se matando e como é possível definir políticas públicas na área da prevenção. É a suicidologia. Os suicidólogos, portanto, relatam esses fatores que vão criar ambientes asfixiantes existencialmente e que, dependendo da situação da pessoa, pode determinar óbito. Antes, eu quero falar sobre um enorme avanço dessa nova área da ciência, a suicidologia.
é um avanço referencial na história da literatura médica. O que eles descobriram? Não é possível dizer que uma pessoa se matou por uma única causa. Vou repetir. Não é possível dizer que uma pessoa se matou por uma causa, por uma razão apenas. Se haverá de ter um fator preponderante, a causa mais evidente, mas ela nunca será a única causa ou o único fator. Isso é muito importante para a análise desse problema. Em que sentido? Por exemplo, uma pessoa como Werther, ele se matou porque sofreu uma desilusão amorosa. Imaginem se todas as pessoas que sofrem desilusões amorosas se matam. Estaríamos numa epidemia irrefreável. Eu perdi a conta. Nando, quantas vezes, de minha parte, o coração, broken heart. Isso acontece, é da vida, dói para burro. Eu vou me matar por isso? Até hoje não, graças a Deus. Por que certas pessoas, quando sofrem desilusão, se matam? Aí entra a suicidologia. Você pode dizer, se matou porque o fator preponderante foi a desilusão amorosa. Mas vai no histórico dessa pessoa. É o que o suicidólogo faz. O que você vai encontrar ali? Quais são as perguntas? Por exemplo, como foi a infância desse que se matou? Teve colo, calor humano, afeto, carinho, amor, olho no olho, todo dia, por mais que o pai e a mãe trabalhem fora, não tenha tanto tempo para os filhos, tempo cronológico, que o pouco tempo que tenha seja intenso. E não vale aquela história de dizer, você tem tempo para a sua família? Tenho. E quando é? Na hora da novela. Está todo mundo sentado junto no sofá. Isso não é compartilhamento, isso não é troca, isso é hipnose coletiva. Isso é outra história. A gente está falando de troca, de interação, porque a criança é uma esponja, de 0 a 7 anos ela absorve tudo, e isso define caráter, personalidade, vontade, disposição para dar a volta por cima. Claro que haverá, em boa parte dos casos, quem tenha uma infância desgraçada e seja um exemplo de superação. O ser humano não é uma ciência exata. Agora, em boa parte dos casos, você vai ver um déficit nutricional na largada da existência, que faz com que na hora que a montanha-russa está descendo e você não sabe onde vai dar, haja a sensação de vertigem, de desespero, de ansiedade, de angústia, de pânico, porque você não teve a nutrição emocional que dá o chão. Faz com que você tenha a capacidade de esperar, conta até 10, respira fundo, que vai passar. O mais importante eu já tenho, amor, eu estou no lucro. O que vier por aí, eu vou enfrentar. O mais importante eu já tive. Todas as pessoas educadas com amor estão livres do suicídio? Não. Mas é um fator de proteção. Quantos amigos você tem de verdade? Quantas pessoas a gente pode dizer que são amigos? O suicidólogo vai querer saber como é que você era enturmado socialmente. Porque os amigos de verdade são aqueles que se preocupam com você. E se você tiver borocochô, tristinho, melancólico, de mal com a vida, esses não te abandonam. Vão estar por perto. Eles vão determinar que em nenhuma hipótese a pessoa que está inserida no grupo deixe de se matar? Não, mas é um fator de proteção importante. Um outro ponto, aquele que se matou, acreditava em alguma coisa? Possuía fé em alguma força superior? Você pode chamar isso de Deus ou não, não importa. Sim ou não? Porque quem acredita em alguma coisa, quem tem fé, não está livre, teoricamente, do risco suicida no momento de desespero, mas é um fator de proteção porque constrange. Você pode estar sofrendo, você pode estar em desespero, mas se você possui fé, você vai elaborar essa dor e esse sofrimento contextualizando Deus na história, dizendo assim, eu não sei porque eu estou sofrendo, eu não sei quanto tempo vai durar isso,
Aí tem aquela frase do Salmo de Davi, que eu particularmente, nos meus momentos de desespero, eu evoco: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como essa frase me dá força. Cada um tem a sua, em suas tradições, no cristianismo, no islamismo, no judaísmo, no budismo, você haverá de encontrar uma frase, uma palavra, um mantra, para dizer assim: Senhor, me ajuda. O suicidólogo está ligado nisso. Acredita em alguma coisa, então temos um fator de proteção. E isso explica a complexidade humana na hora de determinar para si o autoextermínio. Não somos uma ciência exata, mas não podemos atribuir a uma única causa o suicídio. Não é pouca coisa. Fatores associados ao ato suicida. Vamos pegar o Brasil, porque o mundo é muito grande, somos brasileiros. Fatores associados ao Brasil. Esse é um país machista, é uma sociedade patriarcal clássica. O IBGE, quando mede homem e mulher, mesma profissão, mesma carga horária, não ganham o mesmo salário. O que é isso? Isso é sociedade patriarcal, isso é machismo. O que ainda ocorre no Brasil? Aquilo que ocorria na época do meu avô e da minha avó. Meu pai e minha mãe pegaram isso também. Homem e mulher casam. O homem não quer que a mulher trabalhe. E se a mulher trabalha e tem projeção profissional, muitos casamentos não resistem a isso. E se a mulher ganha mais que o homem, há um estresse matrimonial de grandes proporções. Isso é machismo, isso é sociedade patriarcal. Bom, e o que é ser homossexual numa sociedade patriarcal? É alguém que sente falta de ar o dia inteiro, porque não consegue respirar tranquilamente dentro de casa, é estigmatizado pelos pais, pela mãe, pela família. É alguém que é estigmatizado na escola ou na universidade. É alguém que é estigmatizado na rua, ou no clube, ou na festa, ou no estádio de futebol, ou na padaria. É alguém que não respira profundamente porque não está tranquilo, não está se sentindo acolhido, a sensação de pertencimento é zero. Ser homossexual no Brasil é estar na linha de tiro, é ser alvo de grupos fascistas que espancam, que humilham, que denigram a imagem sem conhecer essa pessoa. É eventualmente procurar consolo numa determinada igreja e ser estigmatizado dizendo: você é pecador e você escolheu isso, como se ele escolhesse. Graças a Deus a legislação brasileira entende que há aí uma orientação sexual, não é objeto de escolha, é algo que é. A união civil já é regulamentada no Brasil. Agora, a palavra casamento ainda dá tanto problema. Vejam o que está acontecendo na campanha eleitoral. Mas enfim. Outro fator que requer cuidado e atenção. Por que a literatura aponta a idade avançada como um fator de risco? Porque é um aprendizado que todos nós temos na vida. À medida que a gente avança no tempo, a gente vai colecionando perda. Perda dos amigos de longa data, perda do trabalho, perda das guloseimas que a gente sempre comeu na vida e agora não está dando para comer tudo aquilo que a gente gostava de comer, que o médico não deixa, dá bronca. A perda da capacidade auditiva ou de enxergar. E aí você vai ter que lidar com as perdas. Todas as fases da vida trazem aprendizados espirituais importantíssimos, fantásticos, e que a gente precisa espiritualmente estar aberto para isso, entender o processo. Como é que ele ocorre? Por que ele ocorre? Hermógenes, que foi amigo de Divaldo Pereira Franco, e esteve com Chico mais de uma vez em Uberaba.
o introdutor da Hatha Yoga no Brasil, ele já escreveu tanto e sempre maravilhosamente sobre o que é envelhecer com dignidade, o que é usar o programa de milhagem com sabedoria. Porque o que seria a idade avançada, se não, apesar das limitações, um programa de milhagem, que a gente precisa saber resgatar o bônus, descobrir de que me serve experiência, de que me serve sabedoria, de que me serve a longevidade. Podemos descobrir com criatividade como aplicar isso no dia a dia, com inteligência, com discernimento, com lucidez. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que pode ser divertido. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que são estados produtores, há uma associação entre suicídio e manipulação desastrada de agrotóxico. Agrotóxicos violentíssimos do ponto de vista da toxicidade e que são manipulados sem que a pessoa saiba como. Ela não sabe nem ler em inglês o que está escrito ali. E vai mexendo, aquilo libera substâncias voláteis que são inaladas e determinam a alteração na bioquímica do cérebro. Existe uma relação entre inalação de agrotóxico e depressão. Comunidades indígenas perseguidas, estigmatizadas, e os novos índios, ainda jovens, que não são reconhecidos como índios pelos mais antigos da tribo. Você já está aculturado, você já fala o idioma deles, você já está usando a roupa deles, e que aí vai para a cidade, e na cidade diz: esse é índio, ó. Você tem cara de índio, você parece índio, você não é dos nossos. Ele fica numa coluna do meio, numa zona cinzenta entre o branco e o preto. Ele não sabe quem ele é, ninguém lhe reconhece como parecido. Sofrimento, dor, solidão. É um grupo que precisa ser acolhido. Eu estou aqui relatando situações pontuais do dia a dia que merecem atenção, porque todos nós, em algum momento da vida, já tivemos ideia suicida. Agora, alguns de nós, quando começa a ter a ideia suicida com frequência, e nesses casos que eu citei, dependendo das situações, dos fatores de temperatura e pressão, essas ideias ocorrem com bastante frequência, é preciso procurar ajuda. É preciso procurar ajuda. Vamos entrar finalmente na parte do espiritismo. De todas as religiões, aliás, é interessante, todas as grandes religiões do mundo, elas coincidem nos seguintes fatores. Todas afirmam a existência de Deus. No Ocidente ou no Oriente? Todas afirmam a inexistência da morte. A morte não existe. E todas consideram o suicídio um erro. Há algumas expressões pesadas do tipo: consideram o suicídio um crime aos olhos de Deus. Todas consideram um erro. Entretanto, dentre todas, a doutrina espírita é aquela que relata com mais detalhes, nos pormenores, a realidade do suicida no plano espiritual. A literatura é farta de informações sobre o que acontece com uma pessoa que comete suicídio ao desencarnar e nas vidas subsequentes, na condição de encarnado. Eu quero aqui refletir com vocês sobre uma postura que eu acho que ocorre também na doutrina espírita e que eu particularmente não simpatizo. Porque todas as religiões estigmatizam o suicídio, dizendo: isso não é lícito, isso é proibido aos olhos de Deus. Nós vamos reconhecer atitudes extremamente preconceituosas em relação ao suicida ou ao familiar ou amigo do suicida. Fica um rótulo de suicida. Isso não é cristão. Cemitério israelita enterra o suicida em outro canto, num solo à parte. Não sei se vocês têm essa informação. Não pode enterrar em solo sagrado. Se enterra os despojos carnais em outro lugar. Dependendo da tradição cristã, ou o suicida terá um castigo eterno no inferno, ou caberá a Jesus avaliar caso a caso
se aquela pessoa será digna de perdão ou não. Do ponto de vista espírita, a gente não pode, me perdoem a franqueza, estigmatizar o suicida. Em primeiro lugar, nenhum de nós em sã consciência poderá dizer que num passado mais ou menos remoto já não recorreu a esse expediente para tentar cessar a dor e cessar o sofrimento. Se hoje estamos aqui numa condição melhor de equilíbrio, é porque ninguém lá atrás xingou, estigmatizou, apontou o dedo para a gente, chamando a gente de criminoso. A atitude que se espera de um cristão ou de um espírita não é o dedo em riste, é da mão estendida. Não existem penas eternas no espiritismo. E todos os suicidólogos convergem quando afirmam que o suicida não é nem um covarde propriamente, porque abandona a existência de repente, nem um corajoso porque desafia o próprio instinto de preservação. Ele está em busca de uma solução. Ele quer cessar uma dor ou um sofrimento atroz, na maioria absoluta dos casos. Ele não vai encontrar alívio. Ele é digno da nossa fraternidade e da nossa solidariedade. Eu vejo em centro espírita, na prece final, você se lembrar de todo mundo, das creches, dos asilos, dos orfanatos, dos presídios. Olha, é difícil você ver um centro espírita na prece final. Lembrar daqueles que Dona Ivone Pereira, em Memórias de um Suicida, diz: os maiores sofredores do universo. Aqueles que experimentam uma sensação difícil de descrever nos vocabulários existentes na Terra. Nos dicionários da Terra não há palavras para descrever o sofrimento do suicida no plano astral. Vejam como nós, nos centros espíritas, reparem, porque a gente tem que escutar a prece final, quando você começa a lembrar dos desvalidos, dos que não têm pão, dos que estão acometidos de loucura, desespero, a gente não fala do suicida. A gente não lembra da Ordem de Maria, que atua nos umbrais, resgatando aqueles que já estão prontos e aptos para seguirem para uma colônia espiritual. Nós temos preconceito com o suicida. E isso não pode continuar acontecendo, porque isso não é cristão. Isso não é uma atitude de caridade. Primeira decepção do espírito encarnado ao desencarnar é se perceber como espírito imortal. Ele percebe-se vivo. E com uma complicação, ou uma de várias, os problemas que justificaram a decisão radical do autoextermínio não foram resolvidos. Há uma ressonância que o atinge diretamente do sofrimento daqueles que ficaram. E há o vínculo que permanece com os despojos carnais. Eu tenho que ser claro o suficiente, eu não tenho prazer nenhum, não tenho realmente, aliás, a história da razão pela qual eu gosto desse assunto fica para depois, se houver pergunta. Porque é um assunto, em certa medida, mórbido, é um assunto difícil, complexo, mas eu estou falando o tempo todo aqui, o sentido dessa palestra e desse estudo é a vida em plenitude, a vida em abundância, a valorização da vida. É por isso que a gente fala de suicídio, é para prevenir o que eu vou dizer que acontece, segundo a doutrina. Esse livro, Suicídio e Suas Consequências, o suicida no mundo espiritual e ao reencarnar, é uma compilação feita por Gerson Simões Monteiro de mensagens que foram psicografadas por Chico, Divaldo, entre outros, que têm em comum a temática do suicídio. O próprio Gerson já teve muito próximo, em função de tragédias familiares, do momento de consumar o ato suicida, e ele resistiu, e ele ficou tão impressionado com o risco que ele corria ao se ver no meio de um desespero prestes a se matar, que consagrou então boa parte do seu tempo e da sua energia na direção da prevenção. Aqui temos a compilação de uma mensagem psicografada por por Chico Xavier, ditada por Humberto de Campos, irmão X, jornalista como eu, fazendo uma entrevista no astral, Humberto de Campos, com uma jovem de 32 anos que houvera no Rio de Janeiro, ingerido formicida
se matou, deixando esposo e filho pequeno. O livro A Estante da Vida são tópicos que resumem a entrevista feita por Humberto de Campos com essa mulher. Diz ele: ela não possuía consistente fé religiosa. Permaneceu completamente lúcida e por muito tempo quando sobreveio a morte. A morte não existe. Padeceu terríveis sofrimentos ao verificar-se desencarnada. Ouvia os lamentos do seu marido e do pequenino filho a suplicar socorro. Ela estava atrelada ao corpo físico. Quando o rabecão lhe arrebatou o corpo imóvel, tentou ficar em casa, mas não pôde. Atirada a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Ao se ver nua na mesa de necropsia, de imediato tremeu de vergonha. Depois de 2 homens abrirem seu ventre sem nenhuma cerimônia, na necropsia, aguentou duchas de água fria nas vísceras expostas. Orava à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. Muitos amigos e parentes desencarnados, embora procurassem auxiliá-la, não conseguiam, porque, dada sua condição de suicida, continuava em plenitude das forças físicas. Não era a hora dela partir. Ainda assim, ela nunca esteve sozinha. Estamos sempre amparados e acompanhados. Muitos amigos e parentes desencarnados, assistiu ao próprio enterro, com o terror que se pode imaginar. Estando mentalmente cega de dor, não podia enxergar os benfeitores espirituais no cemitério. Não sabe quanto tempo esteve na cela do sepulcro. Quando a corda magnética cedeu, ele se refere ao laço perispiritual que prende o espírito ao corpo físico. Quando esse laço finalmente se desprende, se pôs de pé na cova e, após muito tempo de oração e remorso, obteve o socorro de espíritos missionários, a fim de interná-la em um campo de tratamento, uma cidade espiritual. Diz Humberto de Campos que ela, na entrevista, declarou que decidiu matar-se por ciúmes do marido, que passava a simpatizar com outra mulher. Humberto de Campos, ao perguntar se a atitude havia lhe trazido algum benefício, ela respondeu o seguinte: apenas complicações. Após 6 anos de ausência, ferida por terríveis saudades, obtive permissão para visitar a residência, que eu julgava como sendo a minha casa no Rio. Tremenda surpresa, em nada adiantar o suplício. Meu marido, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera para a segunda esposa a rival, que eu abominava. Ele e meu filho estavam sob os cuidados da mulher que me suscitava ódio e revolta. Um momento de aflição, uma interrupção abrupta e violenta na existência e um roteiro na percepção do suicida interminável de sofrimento e de padecimentos. Esse livro, e na compilação de outras mensagens que a gente vai ver na literatura espírita, mostram o porquê que há esse vínculo com o corpo físico. Em algumas mensagens espíritas vocês vão ver a palavra castigo. Eu não gosto dessa palavra. Eu acho que o Deus dos espíritas não é um Deus que castiga. A fé raciocinada traz responsabilidades na interpretação das leis que regem a vida e o universo. O Deus que castiga é o Deus hebreu. É o Deus antropomórfico. É o Deus que tem suas imperfeições, idiosincrasias e preconceitos. O nosso Deus não castiga. O que diz Ivone Pereira no livro Memórias do Suicida, para explicar isso, que alguns ainda acreditam que seja castigo, que essa vinculação do corpo astral com o corpo físico que o suicida padece. Em primeiro lugar, vamos deixar claro, não é só o suicida que padece esse tipo de aflição.
Quanto mais antenados e identificados com a matéria nós formos, mais difícil será esse desligamento do corpo físico e, em alguns casos de muito apego ao mundo da terra, ao mundo material, a gente também tem esse desconforto. Não por outra razão, Emmanuel, através da psicografia do Chico, aos que desejam cremar o corpo, vai uma recomendação de Emmanuel, não minha. Oriente a família a deixar o cadáver, o seu, 72 horas no necrotério, na geladeira. Queima depois. Por quê? Porque no nosso nível evolutivo é mais frequente do que se imagina, cada desencarne tem a sua singularidade, mas alguma dificuldade de se livrar rapidamente dos despojos carnais. Não deve ser legal, no plano astral, você de repente começar a sentir um cheirinho de queimado. O que está acontecendo aqui? Bom, o que diz Ivone Pereira em relação a esse fenômeno? Aspas. Será preciso que se desagreguem dele, do corpo do suicida, as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física, adaptadas por afinidades especiais da grande mãe natureza à organização astral, ou seja, ao perispírito, as quais nele se aglomeram em reservas suficientes para o compromisso da existência completa. Não está no destino de nenhum de nós o suicídio. Não está determinado na vida de ninguém o autoextermínio. Quando ele acontece, é o livre-arbítrio que age soberano. Ah, mas Deus não é contra o suicídio? Não, Deus é a favor do livre-arbítrio. Por quê? O livre-arbítrio é a condição que confere mérito a quem faz as escolhas certas na senda evolutiva. Para Deus ser soberanamente justo e bom, nenhum de nós está em condição de vantagem. E como é que a gente evolui? Fazendo bom uso do norte magnético da nossa bússola. Quando a gente não faz bom uso do norte magnético da nossa bússola, ou seja, quando a gente contraria as leis que regem a vida e o universo, nós vamos, através da dor e do sofrimento, registrar de forma pedagógica o que deveríamos ter feito. Vida é prova para ser experimentada vivo. A gente está aqui para viver. A gente não está aqui para abandonar o barco em nenhuma circunstância ou hipótese. O que acontece com a pessoa que comete suicídio depois dos embaraços alusivos ao desprendimento do corpo físico? O corpo físico é reflexo da matriz espiritual, do corpo astral. O gênero de morte que o suicida escolheu abala não apenas o corpo físico, mas a matriz espiritual. Significa dizer que certos casos de idiotismo ou loucura estão associados ao abalo dessa parte do corpo físico e da matriz espiritual que está aqui. Significa dizer que na próxima ou nas próximas encarnações, para que haja a reconstituição da matriz espiritual, aonde ela foi severamente abalada, eu precisarei do fio terra, eu precisarei do corpo físico absorvendo essa mácula da matriz espiritual, reconfigurando essa tessitura original, que não vai acontecer só do lado de lá. Precisa ter a encarnação com as sequelas, os efeitos colaterais causados pelo abalo na parte do corpo escolhida. Se ingeriu formicida,
e determinou a corrosão do aparelho digestivo, possivelmente, pessoas que reencarnam com enormes problemas digestivos, enormes restrições alimentares, dietas rigorosíssimas, talvez estejam, não é um determinismo 1 a 1, mas em parte dos casos, há ali o resgate em curso. Inalação de gás ou afogamento. O aparelho respiratório foi comprometido, porque a gente não vive inalando gás ou água, a gente precisa do ar. Se há o comprometimento da função respiratória, numa outra encarnação, haverá aí essa necessidade de reconstituir a matriz a partir do efeito colateral manifestado no corpo físico. Não é castigo. São as leis que regem a vida e o universo. Bom, e aí a gente vai lembrar Kardec, porque alguém haverá de dizer: ainda bem que eu estou de bem com a vida, ainda bem que eu não penso em suicídio, ainda bem que eu sou feliz do jeito que eu estou. Esse é um tema que eu vou ficar ligado em relação às pessoas próximas de mim, mas eu não vou me preocupar em relação à minha situação na Terra, porque eu, graças a Deus, estou de bem com a vida. Ok, só que no livro O Céu e o Inferno, a gente vai ver Kardec, em um de seus comentários, exatamente no capítulo que aborda o relato dos suicidas no plano astral, que existe o suicídio indireto. E o que é o suicídio indireto? É qualquer ação que nós venhamos a realizar e que apresse a extinção dos fluidos vitais que animam o nosso corpo. São atos, às vezes, banais do dia a dia. Eu vou dar alguns exemplos. Uma pessoa que já recebeu... Temos aqui um caso para o Dr. Clóvis. Um telefonema do além. Uma pessoa que não pode ingerir doce, porque a taxa de açúcar no sangue já é elevadíssima, e recebe um ultimato do seu médico: desculpa, eu sei que você adora chocolate, sonho, cuca, você não vai poder comer nada disso, porque você está no limite, você já está havendo um comprometimento. Eu fiz exames, não tem erro, é isso aí. Se a pessoa continua ingerindo doce, ela está, em certa medida, agravando uma situação orgânica e precipitando possivelmente o retorno à pátria espiritual antes do tempo. Porque tem aquele ditado: ninguém vai antes da hora. A gente tem uma missão a cumprir aqui, ou várias tarefas que precisam do combustível da vida para serem cumpridas. O combustível da vida é o fluido vital. A gente precisa saber cuidar. Como Francisco de Assis dizia, o pessoal da Umbanda se apropriou dessa expressão: precisa cuidar do cavalo. A gente precisa cuidar do cavalinho. O cavalinho precisa ser bem cuidado. A gente não precisa ter uma vida monástica, porque nosso nível evolutivo ainda não permite que a gente seja 100% rigoroso naquilo que só faça bem ao corpo. Mas a gente precisa ter noção do limite, ou senso de responsabilidade em relação ao risco. Isso vale para a bebida, isso vale para o cigarro, isso vale para a automedicação nas farmácias para ter um soninho tranquilo. Você já deve ter ouvido falar da expressão medicalização da dor. Existem remédios que saem mais do que banana na feira por aí, alguns de tarja preta, que nas farmácias do Brasil, que é o país que tem mais farmácia por metro quadrado no mundo, a gente vai encontrar remedinho que ajuda a ficar tranquilinho, remedinho que ajuda a dormir rapidinho. E dependendo do caso, gera um nível de dependência que você vai estar acompanhado do seu guia espiritual e do seu obsessor, e os dois não vão ter o que fazer com você. Que você está obnubilado em vibrações horrorosas, que o obsessor vai dizer: eu não preciso fazer nada. Ela já está num estado deplorável. E o guia vai dizer: eu poderia até tentar, mas não tem sintonia. Vocês estão rindo?
mas é epidêmica a automedicação com psicotrópicos. E isso determina na nossa psicosfera e na psicosfera do planeta uma vibração esquisita. Não nos favorece. Por último, antes de encerrar, o que nós podemos fazer para enfrentar essa situação? Em primeiro lugar, vão aqui sugestões. Qualquer pessoa que relate o desejo de se matar, a presunção que a gente deve ter é que não é blefe. A gente deve registrar, acolher esse alerta e procurar ajuda, de preferência. Existem os centros de atendimento psicossocial. São quase 2.500 centros de atendimento psicossocial na área da saúde pública. Em alguns lugares funciona bem, em outros lugares não funciona tão bem. Mas é o destino para quem não tem recursos financeiros para procurar um psicólogo ou um psiquiatra, para procurar orientação. Qual é o procedimento? Como eu vou agir com um filho que me diz isso, com a mulher que me diz isso, com um amigo que me diz isso, com um estranho que falou para mim isso? Como eu devo tentar ajudar? Se informar sobre como responder a esse alerta. 2. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais apressada, onde não há tempo para ouvir quem quer que seja. É por isso que o CVV, Centro de Valorização da Vida, criado em 1962 em São Paulo, com um único objetivo: disponibilizar um telefone, treinar um corpo de voluntários, para, no caso de alguém ligar, o CVV, que realiza gratuitamente, sem nenhuma vinculação política ou religiosa, um serviço gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio, esse voluntário haverá de atender o telefone e acolher respeitosamente, guardando o sigilo e sem julgamento, tudo o que você disser. Acreditem, há quem ligue para o CVV para compartilhar notícia boa. Minha filha passou no vestibular. Olha a angústia dessa pessoa que não tem com quem compartilhar o desejo de dizer: eu estou feliz, eu estou vibrando. Liga para um estranho no CVV para relatar isso. Quem liga para o CVV e diz textualmente: eu estou ligando porque eu quero me matar, eu soube que vocês trabalham com prevenção, eu quero que você prove para mim que eu não devo me matar. Um voluntário treinado do CVV jamais vai dizer: não se mate. Ele jamais vai dizer: meu irmão, muda de ideia, não faz isso não. O que um voluntário treinado do CVV vai dizer? Provavelmente: pelo que eu estou percebendo, você está vivendo um momento muito difícil. Você quer dizer o que está acontecendo? Qual é o princípio do CVV? Baseado na filosofia rogeriana de Carl Roger, que é o acolhimento através da escuta amorosa. Você tem as respostas que você precisa para você. Você precisa de tempo para descobrir isso. Tempo de quê? Conta a história. Explica o que está te incomodando. Abre o jogo. Solta o teu coração. Papo reto. Abre o jogo. Quem define o tempo da ligação não é o voluntário do CVV, é quem ligou. E os voluntários costumam relatar o seguinte: ao longo da conversa, muda o tom de voz, muda o assunto, e a tendência é que a pessoa, tendo a chance de desabafar, percebendo-se ouvida do outro lado da linha, se sinta melhor. O que acontece nos plantões de fim de ano no CVV? Exatamente entre 11 horas da noite e um pouquinho depois da meia-noite, uma profusão de ligações. De quem? No Natal e no Ano Novo. Noite do dia 24, noite do dia 31.
de pessoas que ligam para dizer mais ou menos o seguinte: oi, eu não me lembro exatamente quem me atendeu há um tempo atrás, quando eu estava muito ruim e liguei para vocês. Eu só estou ligando para agradecer, porque se hoje eu estou com os meus amigos e minha família aqui, é porque eu consegui encontrar em vocês o amparo, a ajuda que eu precisava naquele momento. Dona Ivane Pereira, em Memórias de um Suicida, revela, sem dizer o nome do CVV, que no plano espiritual estava sendo planejada a tarefa de organizar numa instituição um trabalho, e ela diz literalmente, de apoio emocional e prevenção do suicídio no Brasil. O CVV foi criado em São Paulo por espíritas que não tiveram a pretensão de criar um Disque Kardec, que tem a sua importância e a sua função. Você liga para o Disque Kardec para saber, existe por aí. Eu queria saber o que eu faço. Não, segundo a doutrina, não, segundo o Livro dos Espíritos, é o Disque Kardec. Por que os espíritas tiveram, em 62, o altruísmo, a lucidez de não querer catequizar, converter, doutrinar ninguém? Porque quem está em dor não quer ser catequizado, doutrinado, dirigido, quer desabafar. O CVV recebe 1 milhão de ligações por ano, sem nenhuma inserção importante nas mídias, sem aparecer no horário nobre das televisões. Isso está nas redes, isso circula por aí. Agora eles começaram um serviço de atendimento online, pela internet, para a garotada, usando gíria. O voluntário também usa gíria. Aquelas palavrinhas todas corrompidas num português que a gente não entende mais. Responde. Comunicação em favor da vida. Como dizia o velho guerreiro, quem não se comunica se trumbica. E o CVV azeita a interação entre as pessoas que estão cada vez mais. Olha por que a OMS, quando diz a tendência ao suicídio dobrar até 2030. Por quê? Qual é o gesto que a gente mais vê hoje em dia por aí? Aí você pergunta, você tem muitos amigos? 1.500 seguidores. 2.300 curtidas. Dá para chamar de amigo? É amigo para o que der e vier? Na hora da dificuldade, do desespero, da angústia, da ansiedade, do pânico. Na hora que você precisa conversar com alguém de verdade. É a eles que você vai recorrer? Que mundo é esse que virtualizou a comunicação e o contato? Quanto tempo a gente tem para o próximo, quando o próximo nos procura para falar qualquer coisa? Que a gente possa fazer a nossa parte num mundo que só será de regeneração, com outros indicadores e outras estatísticas de suicídio. Apenas o mundo de provas e expiações registra 804 mil óbitos por ano, como a gente viu a OMS registrar. O mundo de regeneração requer atitude, comprometimento em favor da vida. Todos estamos convidados a fazer algo diferente nessa direção. Obrigado pela atenção.